boa tarde a todos, boa tarde pessoal de casa que está acompanhando a nossa aula de hoje, aqui diretamente do Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Hoje a nossa aula vai abordar sobre a Microsoft Sway, que é uma estratégia de ensino aí, onde vocês vão aprender uma série de recursos, utilizar uma série de recursos para criar trilhas de aprendizagem online. Esses recursos aí variam como imagens, vídeos, questionários online, entre outros. E para apresentar a nossa aula de hoje, temos aqui a professora Daniele. Daniele, fique à vontade, bem-vindos à nossa aula. Olá, professores. Nesse momento em que a gente vive, acho que todo professor tem buscado soluções simples, descomplicadas, para que os estudantes possam acessar o conteúdo das aulas, sem precisar abrir muitas páginas, clicar em vários links. E esse é o objetivo desse nosso encontro, conhecer como montar uma trilha de aprendizagem utilizando o Microsoft Sway, uma das ferramentas que você tem disponível no portal Office 365. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é logar no portal. Esse portal ele está disponível para todos os professores da rede de ensino de São Paulo e todos os recursos que você encontra nesse portal podem ser utilizados. Bom, quando você clica em office.com, vai abrir essa página aqui e vai pedir para você fazer o seu login, que é o seu e-mail, né, e a sua senha. Depois que você entra no portal, você vai ter acesso a todos esses recursos para utilizar. O que nós vamos utilizar hoje é o Sway. Tá? Então, clicando no Sway, você vai abrir essa página. Nessa página, você vai ver que já existem, no meu caso, já existem vários Sways já prontos. Né? O seu provavelmente não vai constar aqui nenhum Sway preparado, mas você pode criar também um novo ou utilizar também alguns modelos que você tem disponível numa biblioteca. Tá? A gente vai partir da criação de uma apresentação nova. Então, qual é a intenção? A intenção é que, por meio de um link, os estudantes consigam acessar o conteúdo de uma aula, incluindo textos escritos, imagens, vídeos, até mesmo um questionário online, tudo dentro de uma única página. Tá? Então, quando você abre o Sway, você vai ver que ele começa com essa tela inicial, que é um cartão de título, onde você também pode colocar uma imagem. Então, qual é a lógica dessa ferramenta? Essa ferramenta ela é uma ferramenta de apresentação multimídia, que ela funciona basicamente como o PowerPoint, só que enquanto o PowerPoint utiliza slides, o Sway utiliza cartões, que tem vários tipos, cartões de texto, cartões de mídia. Então, como é que funciona? Por ser uma ferramenta online, você não precisa instalar nada, você vai usar tudo no seu navegador, exatamente como eu estou fazendo aqui. E dentro desses cartões é que você vai incluir todo o conteúdo. Também não precisa salvar. Se você observar, toda a área dele, né, as ferramentas que você utiliza, são bem simplificadas e não tem nenhum botão de salvar, porque o salvamento é automático. Então, mesmo que eu feche essa página agora, quando eu entrar novamente no Sway, esse Sway que eu criei aqui, ele vai aparecer lá como uma espécie de um rascunho que eu posso editar. Tá? Então, o primeiro cartão que aparece é o cartão de título. E aí, quando eu clico aqui e coloco o título, e a sugestão que eu vou dar aqui é de fazer uma aula sobre, como eu sou professora de língua portuguesa, uma aula sobre contos de fadas, né? O gênero textual contos de fadas. Então, quando eu clico ao lado do título, nessa tela de fundo, ele vai abrir um menu lateral aqui para buscar essa imagem, dentro da própria ferramenta. Aqui, ele já traz como sugestão o título que você usou. Então, ele já usa como filtro o seu próprio título. Quando você clica, ele vai trazer várias imagens. Uma coisa interessante, quando você utiliza as ferramentas do portal Office 365, é que ele trabalha com essa noção de Creative Commons, ou seja, ele já traz imagens que não têm problemas de direitos autorais, que são de livre uso. Então, até para trabalhar com os alunos, quando os alunos forem produzir utilizando essa ferramenta, você também já pode trabalhar com esse conceito de cidadania digital, de uso de imagens, o que também torna a ferramenta ainda mais interessante. Então, você seleciona uma ferramenta, e o Sway é muito simples. Eu posso selecionar essa imagem, e vai aparecer aqui que essa imagem está selecionada,
e clicar em adicionar, automaticamente essa imagem já vai para o meu cartão de título. Quando eu clico dentro do cartão, você vai ver que em cima ele tem alguns recursos, como enfatizar, destacar e link. Normalmente, no cartão de título, eu utilizo sempre o enfatizar, que vai parecer como se o texto ficasse em negrito. Só que essa área que a gente está trabalhando é a área de montagem da apresentação, que a gente chama de enredo. Então, na verdade, todos os recursos que você ativa nessa área vão ter um efeito diferente quando você for para o reproduzir, que é como as pessoas vão enxergar a sua apresentação. Então, aqui, eu uso sempre o enfatizar. E eu também posso clicar aqui em pontos de foco e dizer se essa imagem inteira é importante ou se ela pode cortar. E aqui, como o Microsoft Sway ele é feito para dispositivos móveis, você já consegue ver como é que a sua imagem aparece, tanto no tablet como no smartphone. Então, nesse caso, como é um cartão de título, eu não considero que a imagem inteira seja importante. Então, eu vou deixar que ele corte uma parte dessa imagem. Fecho. E aqui eu tenho um mais. Então, quando eu clico nesse mais, é que ele abre aqui um menu de opções dos tipos de cartões que eu tenho para trabalhar. A trilha que eu trouxe para a gente montar hoje ela é bem simples. Ela vai seguir com um cartão de texto, para que a gente possa apresentar para os estudantes qual é a proposta desse conteúdo, desse material que você organizou. Em seguida, a gente vai colocar um conjunto de imagens, seguido de um vídeo, e, por último, um questionário online. Tudo isso dentro dessa única apresentação, sem que o aluno precise abrir nenhuma nova guia. Tá? Então, o que é que eu faço agora? Eu coloco aqui um texto, vou fazer novamente, para que vocês vejam. Quando eu clico em mais, ele já traz aqui para mim várias opções. Os sugeridos são os cartões mais utilizados do Sway. Tá? Quando eu clico em texto, ele traz aqui um cartão de título, se eu quiser dividir essa minha apresentação em várias sessões, ou um cartão de texto simples. Eu vou selecionar essa de texto simples. Então, aqui eu coloco alguma apresentação da minha aula, um texto introdutório do assunto que o meu aluno vai explorar. Então, eu coloquei aqui o meu texto, e aqui eu posso mudar o tamanho da letra, né, da fonte nesse meu cartão, basta clicar do quadrado menor para o maior, que é o que eu sempre recomendo. E eu também posso utilizar os mesmos recursos que eu utilizei lá no cartão de título, como o enfatizar e o destacar. Tá? Eu também gosto de utilizar nos cartões de texto sempre o enfatizar. E, se eu quiser, eu posso destacar só o tema da aula. Okay? Principalmente para estudantes mais jovens, crianças, por exemplo, do ensino fundamental, anos iniciais, eu sempre recomendo que os textos sejam curtos e que se use sempre as letras maiores, para que seja simples. Um outro recurso que a gente pode utilizar, pensando, por exemplo, na educação infantil, é usar um cartão de áudio. Porque se a criança ainda não é alfabetizada e ela vai ter esse acesso a esse conteúdo mediado pelos pais, pela família, ela pode ouvir a voz do seu professor ou da sua professora. Então, para isso, eu posso colocar, clicando novamente no mais, indo aqui em mídia, eu tenho a opção aqui de inserir um cartão de áudio. Quando eu clico no cartão de áudio, nesse microfone aqui que aparece no canto direito, tem a opção de gravar direto dentro da ferramenta. Se você também tiver o áudio salvo no seu computador, você pode também adicionar um arquivo de áudio localizando dentro do seu dispositivo. Tá? Então, essa também é uma sugestão para quem vai trabalhar com a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, seguindo aqui a nossa trilha, né, a próxima proposta é colocar aqui imagens relacionadas a esse tema. Então, eu posso colocar uma única imagem, e para isso eu clico novamente no mais, e posso clicar em imagem, mas eu também posso usar a opção de grupo. E aí, dentro da opção de grupo, eu tenho vários tipos de agrupamento, mas o que mais os estudantes gostam é o pilha. Então, eu clicando no cartão de pilha, eu posso adicionar várias imagens ao mesmo tempo. Basta clicar novamente no íconezinho que aparece aqui para a imagem e vai abrir aquele mesmo campo de busca na lateral. Então, aqui eu já posso selecionar, por exemplo, capas de livros,
quando eu faço a busca, ele já traz ali uma sugestão, sempre com essas opções de imagens que não tem problema de direitos. Eu seleciono uma, sempre lembrando que eu posso selecionar e clicar adicionar, mas eu também posso arrastar. Então, se você for construir o seu Sway utilizando, por exemplo, um tablet, você pode fazer tudo nele utilizando a função do touchscreen. Coloquei. Agora, eu posso clicar em mais uma imagem e selecionar uma outra. Está vendo como aqui, ao redor, ficou um cinza mais escuro? Isso significa que tudo que está dentro desse retângulo mais escuro, ele funciona como agrupado, tá? Para trazer esse efeito de pilha. Ó. Tanto que aqui ele informa que aqui eu estou construindo um grupo pilha. Então, aqui eu vou mudar a capa do livro e vou colocar um outro título. Seleciono novamente a imagem. Aqui, agora, eu não tenho mais aquela opção de tamanhos dentro de cada imagem, porque, como elas estão agrupadas, eu vou definir isso dentro do grupo. Então, da mesma forma, como eu fiz no cartão de texto e no cartão de título, eu sempre escolho um tamanho médio para essa informação aparecer. Sempre lembrando que, por que não grande demais? Porque, às vezes, a imagem pode ficar estourada, né? Pixelada, como os estudantes gostam de dizer. Ou então, se eu coloco pequena demais, se eu for acessar esse conteúdo no meu celular, eu não consigo visualizar bem. Então, a melhor hipótese é você escolher esse tamanho médio. Ok? Só para vocês entenderem como é que funciona o Sway, eu vou mostrar agora como é que está ficando a nossa apresentação. Tá? Para isso, basta eu clicar aqui em cima em reproduzir. Aqui em reproduzir, ele já traz aqui um design automático que ele tem dentro de uma biblioteca de layout, de designs já preparados, já prontos dentro do Sway. Então, outra vantagem é que você pode rapidamente montar essa apresentação, quando você já ganhar um pouco mais de intimidade com a ferramenta, e sem se preocupar muito com esses detalhes. Por exemplo, o tipo de fonte, as cores que você vai escolher, porque ele já traz uma grande quantidade de modelos disponível para você utilizar. Então, aqui, ó, eu já vejo que tudo que eu coloquei já está pronto. E olha o efeito de pilha, o que é que acontece. Quando o aluno clica, isso no celular também, as imagens que eu escolhi aparecem empilhadas. Tá? Então, voltando para a nossa trilha, eu clico aqui em cima em editar, e ele vai voltar aqui para o enredo. Então, agora a ideia é colocar um vídeo. Então, para o vídeo, o que é que eu preciso fazer? Vou fechar aqui essa área de busca, clico novamente no mais, vou em mídia e escolho aqui o cartão de vídeo. Se eu quiser, eu posso pesquisar o vídeo direto dentro do Sway. Então, se você já sabe o título do vídeo, se você já fez essa pesquisa antes, você pode já buscar dentro do próprio Sway. Tá? Cliquei, selecionei, e ele vai aqui trazer para dentro do cartão de vídeo. Também vou selecionar aqui o tamanho médio. Mas, qual é a desvantagem? Se você não fez ainda essa análise desse conteúdo. Então, se você for buscar aqui dentro do Sway, você não vai conseguir visualizar nesse campo de busca. Então, você pode abrir aqui uma guia do YouTube normal, pesquisar, assistir o vídeo que você quiser, copia o link, volta lá para o seu Sway, e aqui na busca você pode colar direto esse link, que ele vai localizar o vídeo do mesmo jeito. Então, existem essas duas formas de você inserir o seu vídeo. Ou utilizar a busca da ferramenta, ou fazer essa pesquisa, essa análise do conteúdo previamente, no YouTube, e através do link, colocar dentro do cartão. Tá? Bom, pronto, coloquei o vídeo. Ah, mas, Dani, e se eu quiser colocar um vídeo que eu gravei e que está no meu computador? Como é que eu posso fazer? Então, ó, vou excluir aqui esse cartão, vou clicar novamente aqui para inserir o cartão de vídeo, um novo. No lugar de estar aqui em sugeridos, no campo de busca, você expande esse menu e escolhe aqui meu dispositivo. Quando você seleciona meu dispositivo, automaticamente ele vai abrir uma janela para que você busque esse arquivo dentro do seu computador. Super simples, tá? Lembrando que ele vai demorar um pouquinho, porque, por exemplo, esse conteúdo do YouTube já está na nuvem, né, é um link,
Então, ele traz mais rápido para dentro da sua apresentação. Mas, se ele for do seu computador, ele vai carregar aqui no final do cartão uma barrinha para informar você que esse conteúdo está sendo feito o upload desse conteúdo. Tá? Pronto, coloquei o vídeo. Então, qual seria o nosso próximo passo? O próximo passo seria colocar um questionário. Já imaginou? O seu aluno vai ler o conteúdo da sua aula, ver várias imagens, assistir o vídeo da sua aula e responder o questionário, tudo dentro de uma única apresentação. Então, para colocar o questionário aqui, eu vou novamente em mídia e escolho essa opção aqui de inserir, que também é conhecida como embedar um conteúdo, né, do inglês. Então, quando eu clico aqui em inserir, ele vai aparecer esse cartão e vai pedir aqui um código de inserção. Lá na minha página inicial do portal Office 365, eu abri já o meu Forms. E dentro do Forms, eu escolhi o questionário que eu quero que os meus estudantes respondam. Então, como é que eu faço agora para pegar esse código de inserção? Eu vou aqui em enviar. E aqui, está vendo que ele está gerando um link comum, tá? Porque ele está aqui com um símbolo de link. Eu preciso mudar para o mesmo símbolo que aparece lá no cartão do Sway. Ó, esse mesmo símbolo. Então, aqui eu vou clicar em para gerar um código de inserção. Copio esse código, volto para o Sway, clico dentro do cartão e colo. Quando eu colar, parece que deu tudo errado, porque a imagem ficou preta. Mas não deu errado, tá, gente? Precisa ficar preto. Quando ele dá errado, vai aparecer uma mensagenzinha aqui dizendo que não foi possível carregar o conteúdo. Então, depois que eu coloco, eu escolho também o tamanho médio para o meu questionário. Vamos ver como é que está ficando? Todo o conteúdo que eu coloquei, ó, o título, a minha mensagem inicial, a minha pilha, o vídeo, que carrega aqui dentro também, tá? E já tem aqui, para o estudante responder, o questionário. Agora, caso você queira também, você pode colocar um link para um conteúdo complementar, certo? Para isso, o que é que você precisa fazer? Você precisa clicar mais uma vez no mais para inserir um novo cartão, seleciona um cartão simples de texto. Aqui no texto, você vai colocar exatamente o que você quer que o seu aluno entenda para clicar nesse hiperlink e ser direcionado para essa página. Apenas nessa opção, em que você coloca um conteúdo complementar, é que ele vai abrir aqui na lateral uma nova guia. Todo o restante eu consigo colocar dentro da trilha do Sway. Mas eu vou colocar aqui. Ó. Então, aqui eu coloquei um texto. Tá? Eu seleciono só a palavra que eu quero que apareça como hiperlink. Que, no caso, eu vou colocar um clique aqui. Ô, professora Dani, Oi. só um comentário aqui. O pessoal está pedindo para falar só um pouquinho mais devagar, que tem Desculpe. alguns que estão lá iniciantes, Ok, eles só estão desculpa. pedindo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam que eu retomo a etapa, tá bom? Então, ó, eu seleciono aqui o clique aqui. E vou aqui no símbolo, ó, aqui na opção link. Tá? Numa guia comum, eu faço a busca do conteúdo que eu quero, encontrar. Que, nesse caso, eu quero que meus alunos testem os seus conhecimentos sobre um quiz sobre a origem dos contos de fadas. Eu copiei o link aqui em cima, ó, direto no navegador, volto lá para o Sway, e aqui embaixo eu colo o link. Então, ele vai transformar esse meu texto num hiperlink. Eu posso, mais uma vez, aumentar o tamanho da minha letra. Coloco no enfatizar. E agora, quando eu visualizar a minha apresentação, esse cartão também vai estar incluso na minha trilha de aprendizagem. E quando eu clicar no link, ele vai abrir aqui na lateral o conteúdo que eu quero que o meu aluno acesse. Tudo de forma muito organizada, simples, descomplicada. Por isso que eu digo que o Sway é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer segmento.
Professor, eles estão pedindo aqui, a gente está com o chat, a aula está bombando, eles estão elogiando muito, estão gostando, estão participando, fazendo online aí, ao vivo, conforme a aula vai caminhando. Eles, aqui tem duas solicitações. Ó, pediram para voltar à parte do embed e também retomar a etapa sobre o questionário. Ok. Bom, o questionário eu vou poder detalhar mais na quinta-feira, porque na quinta-feira eu volto aqui no Centro de Mídia São Paulo para falar sobre questionários online usando o Microsoft Forms. Mas vou retomar aqui esses 2 passos, tá? Para você, o cartão de inserção e o Forms e o questionário é a mesma dúvida, tá? Então, para você colocar um questionário dentro da sua apresentação, no Sway, o que é que você precisa fazer? Vou colocar aqui um novo cartão, tá? Você clica em mais, vai na opção mídia, seleciona aqui o inserir e ele vai abrir o cartão. Aqui nesse cartão vai aparecer aqui, ó, colhe o código de inserção aqui. Então, eu tenho que buscar esse código de inserção. Então, no meu Forms, tá? Vou voltar aqui para a tela inicial do Forms, só para vocês verem. Eu abri aqui o meu Forms, eu já montei previamente o meu questionário, usando o Microsoft Forms. Então, eu clico no questionário, que eu quero que os estudantes respondam. O meu questionário aqui ele já está pronto. Ó. Já criei todas as minhas perguntas, inclusive já indiquei aqui quais são as respostas corretas. Então, eu clico aqui nesse retângulozinho no canto superior direito, enviar. E aqui ele vai aparecer que você pode enviar, no caso eu estou usando aqui a minha conta pessoal, que é uma conta gratuita, qualquer pessoa pode utilizar o Sway, tá? Não é apenas para professores, qualquer pessoa pode utilizar o Sway, e é uma ferramenta gratuita. Para isso, ela precisa apenas ter uma conta de e-mail Microsoft, Outlook, Hotmail. Então, eu estou usando uma conta pessoal minha. E na minha conta pessoal, aparece apenas essa opção aqui de compartilhamento, que é qualquer pessoa com um link pode responder esse questionário. Mas, nas contas, por exemplo, dos professores do Estado, existe a opção de você pedir para os alunos logarem para responder. Então, vai ficar identificado para você no questionário quem foi que respondeu, tá? Nesse caso aqui, essas respostas seriam anônimas. Então, provavelmente, eu colocaria aqui uma questão inicial, que seria o nome do aluno. Mas isso é assunto para quinta-feira. Bom, para pegar esse questionário e colocar lá dentro do Sway, o que é que eu preciso fazer? Se eu clicar aqui, apenas copiar esse link, ele é um link comum, ele não é um código de inserção, então não vai funcionar. Então, eu tenho que vir aqui embaixo e mudar para essa opção, que é o mesmo símbolo, ó, até quando eu clico em cima aparece inserir, que é o mesmo símbolo que aparece no cartão lá do Sway. Quando eu mudo, ele cria aqui ó, o código de inserção. Basta eu clicar aqui nesse quadradinho aqui, nesse retângulo, copiar, ó, aparece já, este código já está pronto para ser colado. Volto lá no Sway, clico dentro do cartão e colo. Quando eu clico fora do cartão, ele tem que ficar preto, para indicar que esse conteúdo carregou, tá bom? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida aqui, professora Daniele, da Lilian de São Paulo. Ela pergunta qual a extensão que posso salvar para executar fora da ferramenta. Então, a única questão do Sway é que ele é uma ferramenta online. Então, assim, não tem como, por exemplo, você exportar esse conteúdo ou ele rodar offline. Ele precisa ter internet para funcionar. Tá? Entendi. E tem um comentário, posso passar o comentário do Tiago? Tiago, também de São Paulo. Ele comentou assim, fácil de usar, bem bacana e pode ser usado tanto por aluno quanto os professores. E, inclusive, os gestores que precisam preparar apresentações durante as reuniões do ano, de planejamento e outras reuniões. Sem dúvida, o Sway é uma excelente ferramenta. Qual é a outra vantagem? Como ele é online e o salvamento é automático, você pode, por exemplo, compartilhar o link para outro professor colaborar com você, montar esse Sway com você. A gente vai falar sobre compartilhamento agora. E sempre que você atualizar, né, dar um F5, atualizar a página, tudo que foi modificado já aparece ali automaticamente, em tempo real. A outra vantagem é a questão do próprio salvamento automático. Então, à medida que você vai fazendo, ela já vai salvando e você não tem que se preocupar em instalar nada. Roda tudo no navegador, salva automaticamente e não tem essa questão de versão. Por exemplo, quando eu monto um PowerPoint e eu mando esse arquivo anexado no e-mail, se eu fizer qualquer alteração, eu vou ter que fazer isso novamente. No Sway, não. O mesmo link, se a pessoa acessar novamente, ela já vai acessar um conteúdo atualizado. Então, imagine para construir um portfólio da educação infantil, que você vai construindo ao longo do ano.
Você pode fazer num único Sway e apenas inserindo novos cartões, inserindo um novo conteúdo, e os pais vão acessar o mesmo link que eles receberam no início do ano letivo. Então, isso também é super prático. É prático também porque, por exemplo, imagens, vídeos que são pesados, que você, por exemplo, se fosse compartilhar utilizando até uma rede social como o WhatsApp, isso acaba consumindo parte da memória do seu celular. No Sway, tudo está hospedado na nuvem. Então, você recebe o link, ele vai carregar a página e vai rodar tudo online. Essa é uma vantagem também. Então, agora, para finalizar aqui, eu já montei todos os cartões que eu queria. Tá? Eu vou tirar só essa repetição aqui do questionário, porque ela já está aqui em cima. Agora, eu quero mudar um pouco a aparência, porque eu não gostei daquela apresentação. Então, está vendo que aqui a gente tem duas opções? Enredo e design. Agora, a gente vai para o design para cuidar um pouquinho da aparência dessa apresentação. Quando eu clico em design, eu tenho que ir aqui, no canto superior direito, clicar em estilos. Em estilos, ele vai abrir aqui as opções que eu tenho. A primeira que aparece é que eu posso mudar a posição dessa minha apresentação. Ela atualmente está em horizontal. Eu, particularmente, gosto muito de usar vertical, porque a apresentação fica parecendo mesmo uma página de internet. Então, os alunos gostam muito quando a apresentação ela rola assim na vertical. A outra coisa que eu encontro aqui são essa galeria de estilos. Então, aqui eu posso modificar e basta clicar por cima e aqui, né, ele já mostra aqui para você visualizar como é que fica. Eu posso aqui já mudar esse estilo da minha apresentação no Sway. Tá? Se eu não gostei, eu posso voltar para a anterior, clicando aqui em cima na setinha voltar, desfazer a ação anterior. Tá? E eu também posso contar com, não sei, de repente, a sorte e clicar no remixar e ele vai trazer para mim um estilo aleatório. Tá? Quantas vezes eu clicar aqui, ele vai modificar. Tá? Mas ele tem muitas opções. Outra coisa que eu posso fazer é personalizar um pouco essa apresentação. Como? Clicando aqui no botãozinho, deixa eu voltar aqui, ó, estilos. Clicando aqui em personalizar, ele abre para mim aqui algumas opções, como, por exemplo, puxar uma paleta de cores inspirada numa imagem. Numa das imagens que eu utilizei, se eu clicar, ele modifica e puxa uma paleta de cores. Tá? E eu também posso aqui modificar a fonte da minha apresentação. Então, eu gosto muito de utilizar Arial, para ficar mais simples, e aqui eu já vejo as mudanças que aconteceram aqui na minha apresentação. Tá? Deixa eu mudar aqui para vertical. E agora vamos ver como é que ficou a apresentação. Clica em reproduzir. Ok, agora eu já terminei a minha apresentação e eu quero que os meus alunos recebam esse conteúdo. O que é que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é clicar aqui em compartilhar. Quando eu clico aqui em compartilhar, ele vai abrir aqui várias opções. Mais uma vez, eu vou reforçar. Como eu estou usando uma conta pessoal, ele aparece apenas qualquer pessoa com link pode acessar este Sway. Tá? Mas, nas contas, por exemplo, da sua escola, vai aparecer uma opção que apenas pessoas da sua escola, da sua instituição, vão poder acessar esse conteúdo. Então, eu sugiro que você utilize essa opção quando tiver, principalmente, fotos de alunos. Porque aí cria aí um recurso de segurança, porque só quem vai poder acessar o conteúdo é quem tem uma conta da instituição. Então, isso torna mais seguro aquele conteúdo, quando é um conteúdo mais específico, mais vinculado à escola. Mas, se você quer mandar essa aula e você quer simplificar o processo, você pode colocar qualquer pessoa com link pode acessar este Sway. E é simples. Nessa seleção aqui, apenas exibir, você copia esse link e envia para os seus alunos por WhatsApp, por e-mail, por qualquer plataforma. Para que ele receba esse conteúdo, você obrigatoriamente precisa enviar para ele esse link. Certo?
Mais alguma pergunta? Certinho, é. A gente está vendo que tem vários alunos, vários professores aí em casa participando do nosso chat e muitos deles entrando assim, às vezes no meio da aula, né, acompanhando e se interessaram, estão gostando. E tem o professor Pedro, ele está perguntando o nome da ferramenta, né? É Microsoft Sway. Deixa eu colocar aqui no início da página. Ó, no cantinho aqui aparece o nome dela, é Sway. Ela faz parte do portal do Office 365, tá? Ó, eu vou mostrar aqui agora uma aula que eu criei, que foi, essa aula é verdade, esse bilhete. Essa aula foi aplicada para uma turma de 6º ano, e nela tem todo o conteúdo que eu queria que eles acessassem nessa minha apresentação. Então, eu coloquei exatamente como a trilha que eu usei de exemplo, né? Coloquei uma pilha de capas, de livros, de contos. Coloquei um vídeo. No caso, esse vídeo que está aqui é um vídeo que foi feito por mim. Então, ele traz aqui finalidade dos contos de fadas, características. E, em seguida, vem o questionário. Aí eu trago trailer de filme, né, uma animação inspirada, né, que traz referência a um outro conto. E aqui o quiz, né, que é aquele link que eu coloquei, para o aluno responder, né, testar os conhecimentos dele sobre a origem dos contos de fadas. Trouxe mais alguma informação sobre os irmãos Grimm. Então, tudo isso num único link. É simples. Os alunos constroem com essa ferramenta também. Nesse primeiro momento, em que a gente está distante, uma possibilidade de atividade com um simples tutorial, com um passo a passo bem tranquilo, o aluno pode construir. Eu tenho práticas, inclusive, com turmas de 2º ano do ensino fundamental, que construíram um Sway sobre os biomas brasileiros. Então, assim, é uma ferramenta verdadeiramente incrível, eu sou super fã. Você também pode, se quiser, fazer um curso completamente gratuito na comunidade de educadores da Microsoft. Ao final dessa aula, eu vou colocar um link. Nesse link, eu organizei algum material, com tutorial, com o curso que eu estou mencionando, e informações sobre a própria comunidade de educadores da Microsoft, que é uma comunidade global, que oferece muitos cursos, todos gratuitos, muitos com certificado, para que você, nesse momento, que precisa ir, né, se inteirar da tecnologia, possa se preparar e criar aulas incríveis, criativas e descomplicadas. E, professora Daniela, eu fiquei aqui pensando, né? Eu sou professor de geografia, e você fala aí de uma aula de biomas brasileiros, né, que eu achei bem interessante, e o recurso, né, ele permite você trabalhar com o visual, né, tanto vídeos quanto imagens, o tempo todo ali você está fazendo leitura de imagem, identificando ali, já pensei numa aula. E eu fiquei pensando assim, a gente pode usar, você falou que a gente pode utilizar outras ferramentas para estar interconectando, mas eu pensei agora nesse momento que a gente está vivendo desse ensino, os alunos estão em casa, né, os professores também. É possível, de repente, utilizar o Microsoft Teams com essa ferramenta do Sway? Sim, perfeito. O que é que eu posso fazer? Eu posso, dentro do Microsoft Teams, você vai criar, por exemplo, uma tarefa, que é a atividade que o seu aluno vai ter que responder. E você quer que ele acesse essa trilha. Então, dentro do Microsoft Teams, lá na opção Tarefas, quando você tem adicionar recursos, você pode colocar lá o link do seu Sway. Então, para o aluno, né, quando ele acessar essa tarefa, vai aparecer lá o link do Sway para ele clicar. Quando ele clicar, vai aparecer toda a aula. E o questionário, no lugar de você colocar dentro do Sway, você põe dentro do Tarefas, porque aí você pode corrigir essa tarefa e já lançar a pontuação dos alunos utilizando o Microsoft Teams. E eu estou achando bem bacana, porque o Thiago ele já colocou mais um questionamento aqui, na verdade, uma opinião da percepção dele, né? Ele fala assim, eu acho bem bacana essa sugestão, o professor trabalhar com os alunos, porque geralmente os alunos utilizam sempre a mesma ferramenta, que todos já conhecem. Então, para o professor é super interessante porque ele trabalha o seu seminário, mas também já apresenta uma ferramenta nova que poucos alunos conhecem. Isso. E assim, a vantagem, como você pode, eu vou mostrar aqui como é que você pode enviar o link para alguém colaborar com você, tá? Então, aqui, quando você opta aqui, no lugar de exibir, em compartilhar, no lugar de só exibir, se você permite que a pessoa edite, esse link aqui, quando ela recebe, vai abrir
o Sway e ela vai poder editar junto com você. Então, recentemente, eu fiz uma atividade com os meus alunos organizados em duplas. Eles em casa, tá? E eu em casa. Eu criei duplas e eles tinham que construir uma apresentação sobre variação linguística utilizando o Sway. E eles trabalharam colaborativamente, montaram uma apresentação e agora, na sexta-feira, eles vão fazer a apresentação também no reuniões, fazendo uma reunião, né, aula online dentro do Microsoft Teams. Então a gente vê que é uma ferramenta muito dinâmica aí, né, que você pode utilizar diversos recursos para trabalhar na sua aula e principalmente essa questão da distância. E eu fiquei pensando aqui, professora Daniele, a questão do Creative Commons que você citou aí logo no começo da apresentação, e a importância e a preocupação que a gente tem quando está montando a nossa aula, quando está preparando, ilustrando a nossa aula, com essa questão dos direitos autorais. E hoje na internet a gente tem muitos sites, vários sites que trabalham, que disponibilizam aí imagens, vídeos de Creative Commons. Eu posso utilizar, com essa ferramenta, além do que já é exemplificado na própria ferramenta, outros sites também de Creative Commons? Pode sim. Como eu disse, você pode fazer uma busca externa, né? Buscar esse conteúdo fora do Sway e salvar essa imagem ou mesmo copiar essa imagem. Deixa eu só demonstrar aqui. Ó. Eu posso só copiar a imagem e colar direto dentro do Sway. Tá? Vou mostrar aqui. Vou colocar um cartão de texto comum. Vou abrir aqui uma página de busca. E vou colocar aqui, que é uma coisa que principalmente os pequenos gostam bastante. A gente pode colocar um GIF animado dentro do Sway. E ele funciona. Tá? Então, eu vou buscar aqui um GIF animado da palavra OK. Então, ó, eu seleciono aqui o que eu quero. Tá? Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Clicar um aqui que tem alguma animação. Ó, ele está descendo. Só é clicar em cima da figura, copiar a imagem. Eu volto lá para dentro do meu Sway e colo ele dentro do cartão de texto, normal. Ele automaticamente já puxa a imagem. Eu excluo esse cartão anterior que eu fiz. E quando eu clicar aqui em reproduzir esse GIF animado, ele vai aparecer. Então, assim, dá para você buscar esse conteúdo fora e depois apenas copiar e inserir dentro do Sway. Tá? Então, essa é mais uma dica. Isso funciona com imagens, funciona com GIF animado. A gente vê muito claramente aí a facilidade, né, de utilizar, de trazer recursos aí além do que a gente já tem dentro da própria plataforma do Sway e utilizar nesses momentos. E eu fiquei pensando aí que você falou, esse exemplo que você citou de uma aula aí, com os alunos muito novinhos, né, que você pode utilizar, e aí o Thiago até comentou, né, que você pode utilizar com todas as faixas etárias, inclusive aí com a direção da escola, com os professores montando suas apresentações. E aí eu acabei ficando com uma questão que eu acho que seria bacana tá abordando, essa questão dos questionários, né? Como que a gente pode montar um questionário? Porque você tinha falado que os alunos podem responder e eu identificar, né, esses questionários. Como que o professor poderia elaborar? Eu posso colocar imagens, eu posso colocar charges, como que eu posso utilizar esse recurso para incrementar a minha aula dentro do Sway? Bom, o questionário a gente vai explorar na quinta-feira, mas só para dar uma prévia, dentro do questionário você pode colocar vídeo, colocar imagens para enriquecer, mais ou menos como esse modelo que eu coloquei aqui. E a gente pode trabalhar, deixa eu colocar aqui na visualização, e a gente pode trabalhar também criando, por exemplo, uma imagem do jeito que você queira, tá? No PowerPoint, até mesmo no Word, usando uma captura de tela. Por exemplo, se é para crianças menores e você quer que ele selecione ali qual das figuras o nome começa com a letra A. E aí você, como a criança ainda não é letrada, não consegue ainda, não foi alfabetizada, ela não consegue, por exemplo, ler textos muito complexos. Então, se você quer tornar essa questão um pouco mais visual, existem estratégias que a gente pode utilizar dentro do Forms para que esse questionário fique adequado para essa faixa etária. E outra coisa interessante é você mesclar os tipos de pergunta. Então, não fazer tudo objetiva. Colocar uma com única resposta, outra questão com várias respostas, né, com mais de uma alternativa, outra de texto.
Então, assim, explorar também uma variação de questões para que esse questionário, essa atividade fique mais interessante, assim, engaje, envolva mais o estudante. Legal. Bom, aqui por enquanto não temos mais pedido de palavra, nenhum comentário a mais, mas eu fiquei pensando nessa questão dos questionários, essa questão da interatividade que permite aí que é possível você trabalhar com o Sway e utilizar o Teams ao mesmo tempo, né? Como que o professor poderia os alunos, que agora a gente pensa nessa questão da interatividade, né? Os alunos produzindo as suas atividades em casa, né? Numa aula preparada via Sway, como que eles poderiam entregar essas atividades, por exemplo, nos anos iniciais ou então na educação infantil, muitos deles não estão alfabetizados ainda e às vezes preparam essas atividades em formato de desenho, né? Você pode ilustrar. Eu posso fazer essa interação, receber esse tipo de material? Como que é esse processo, professora? Bom, eu sempre busco estratégias que permitam que as crianças, os estudantes mais jovens, né, da educação infantil, anos iniciais, consigam ali me dar um feedback de uma forma simples. Então, assim, do mesmo jeito que eu coloquei o questionário dentro do Sway, eu posso usar outros recursos, outras ferramentas como o Padlet e o Flipgrid, e também usando aquele cartão de inserção. Então, para quem não conhece o Padlet, ele é uma ferramenta de mural. Então, imagine que é uma criança da educação infantil e você pediu para ela fazer um desenho. Então, o pai pode fotografar esse desenho e, dentro daquele Sway, usando já aquele cartão de inserção, o pai já consegue enviar esse desenho, fazer o upload dessa imagem, já direto ali naquela apresentação. Já o Flipgrid é uma ferramenta gratuita também, assim como o Sway, só que é de vídeos. Então, você cria um tópico, um tema, e a criança pode gravar pequenos vídeos. E ela responde também dentro desse Sway. Então, assim, o pai acessa um link e até crianças pequenas conseguem enviar, né, dar um feedback, realizar a atividade já ali, dentro da própria apresentação. Professora Daniele, aí, super esclarecedora a aula. O nosso tempo, infelizmente, se esgotou. As dúvidas vocês mandem aí pelo chat, mandem para a professora Daniele. A gente agradece muito a participação, foi muito interessante aprender essa nova ferramenta aí para quem não conhecia, né? Sway, e utilizem aí em sala de aula, utilizem aí em casa para preparar as suas aulas. Professora Daniele, muito obrigado. A gente manda um abraço a todos e até a próxima aula. Obrigada. Vou pedir só para colocar as minhas redes sociais, para quem quiser seguir, e também um link do material que eu preparei, né, que é uma curadoria de conteúdos, para que os professores possam aí acessar esse material sobre o Microsoft Sway. Obrigada, gente.